A tecnologia cria padrões quase aleatórios que são impossíveis de reverter. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A bitola ferroviária, ou seja, a distância entre trilhos padrão nos Estados Unidos e na maior parte do mundo, é de 4 pés e 8,5 polegadas, ou 1.435 milímetros. Esse é um número extremamente aleatório. Por que usaram um número assim? Existe alguma vantagem física nisso? Houve algum estudo aprofundado para escolher? Não, foi porque os fabricantes de trilhos eram também fabricantes de vagões ferroviários. Por motivos óbvios, a bitola dos vagões e dos trilhos precisa ser a mesma. E daí escolheram tal bitola porque eles já fabricavam vagões naquele tamanho, era o mais conveniente para eles. Mas você pode fazer novamente a pergunta, por que os fabricantes de vagões usavam este tamanho? Porque lá atrás, na Inglaterra, quando as primeiras fábricas de vagões ferroviários surgiram, era para fazer o bonde a cavalo de Londres. E eram as mesmas fábricas que faziam as carroças ou carruagens normais. O bonde a cavalo é basicamente uma carruagem grande que anda em trilhos. Eles já tinham todo o maquinário e experiência para fazer carroças com essa distância entre as rodas, então usaram o mesmo tamanho das carroças para fazer os vagões. Mais adiante, quando os vagões deixaram de ser puxados a cavalo, passaram a ser eletrificados ou com trem a vapor, os trilhos já estavam neste tamanho, então a forma dos vagões seguiu com o mesmo tamanho. Mas você ainda pode se perguntar por que diabos os fabricantes de carroças na Inglaterra usavam esse tamanho da distância entre as rodas. E o motivo é Roma Antiga. A Inglaterra foi uma das colônias romanas, e os romanos sempre foram famosos por construir boas estradas. De fato, muitas das estradas mais usadas na Inglaterra durante um grande período eram as estradas romanas ainda. Então, quando as carroças puxadas a cavalo mais modernas começaram a ser construídas, ainda se usava muito as estradas romanas. Mas as estradas romanas eram antigas e tinham sulcos de uso, de desgaste, justamente porque vinham desde a época romana. As estradas de Roma eram feitas principalmente para o transporte militar das legiões romanas. Para esse transporte, eles usavam carruagens militares, e essas carruagens deixaram sulcos nas estradas. Se o carroceiro moderno fizesse uma carroça com um espaçamento diferente, a roda acabaria se quebrando com mais frequência quando fosse usada nessas estradas antigas da Inglaterra. Então, as carroças modernas tinham que seguir o mesmo padrão tecnológico. Então, as carroças modernas tinham que seguir o mesmo padrão de distância das rodas, a mesma bitola, das carruagens militares romanas antigas. Se você usasse uma distância diferente, por melhor que fosse tecnicamente, seus clientes iriam reclamar que as rodas estavam quebrando muito rapidamente porque eles estavam usando elas nas estradas romanas. Bom, e finalmente, por que a carroça militar romana tinha esse tamanho? Bem, ela era padronizada pelo Império Romano exatamente para evitar esse tipo de problema naquela época também. Então ela tinha uma distância determinada pela burocracia romana como sendo 2 vezes a largura de uma bunda de cavalo. Praticamente toda a tecnologia de transporte atual segue esses padrões porque toda a Europa acabou usando os padrões das 2 bundas de cavalo do Império Romano. E os países colonizados pelos europeus, que são praticamente todos os outros países do mundo, acabaram recebendo esse padrão de forma indireta. Então aí está, a bitola padrão ferroviária mundial é deste tamanho porque era o tamanho de 2 bundas de cavalos romanos. Até o tamanho dos foguetes para o ônibus espacial teve que ser calculado para caber nas ferrovias americanas. O projeto foi feito com base na largura máxima dos trilhos para permitir o transporte ferroviário, ou seja, o ser humano hoje viaja para o espaço usando foguetes que, em última análise, tem como padrão de tamanho 2 bundas de cavalo do Império Romano. Mas pense, com tantas ferrovias, locomotivas e vagões construídos, mudar o tamanho da bitola seria algo impraticável. Imagine algum estudo que chegasse à conclusão que bitolas de 10 pés seriam melhores. O custo para implementar tal mudança seria tão grande que mesmo um eventual benefício acabaria não valendo a pena. Pior, em outros países como o Brasil, houve estudos e questionamentos sobre esse tamanho da bitola e o resultado foi catastrófico.
acabamos com 3 tamanhos de bitolas diferentes, a de 1435 mm, a de 1600 mm, também chamado bitola larga, e a de 1000 mm, ou bitola estreita. E no final temos várias ferrovias com bitolas diferentes e que, portanto, não se comunicam. Além disso, dificulta e encarece a produção dos trens, vagões e outros itens, porque eles são específicos para determinadas ferrovias, bem como torna o planejamento do transporte como um todo muito mais complexo. Até a manutenção da ferrovia acaba sendo mais cara. No final, era melhor o Brasil ter aceitado as 2 bundas de cavalo romano e colocado um padrão só. E existem inúmeras situações desse tipo. Por exemplo, o teclado QWERTY. Esse teclado que eu estou usando para escrever esse texto, ele foi criado para máquinas de escrever, uma coisa que nem existe mais, mas acabaram sendo usados para os computadores porque, bem, quando surgiram os primeiros computadores, as pessoas já estavam acostumadas a usar este teclado neste formato das máquinas de escrever. Para quem não sabe, havia até curso de datilografia, que era a arte de você aprender a usar esse teclado com os 10 dedos. Então era natural que o mesmo teclado das máquinas de escrever fosse usado nos computadores. Mas qual a lógica desse teclado? Por que a ordem de teclas que todo mundo acaba tendo que aprender é desse jeito? Bem, a ordem das letras num teclado QWERTY foi escolhida em uma patente de Christopher Lathan Schulz, nos Estados Unidos. Esse pesquisador foi quem criou um modelo específico de máquina de escrever, que depois foi comprado pela Remington e fez muito sucesso, cristalizando a escolha do formato. Os competidores acabaram tendo que copiar o teclado deles porque todo mundo já acostumou com o teclado da Remington. Então, por óbvio, ele escolheu para padrão nesse teclado a língua inglesa, mas havia um problema, principalmente nas primeiras máquinas de escrever. Quando se digita usando 2 teclas próximas uma em seguida da outra, não é incomum acontecia com alguma frequência do tipo mecânico que estava indo marcar a próxima letra bater naquele tipo que estava voltando da letra que tinha acabado de ser registrada. Isso gerava um problema. Para acabar com esse problema, o teclado desenvolvido separou todos os ditongos comuns da língua inglesa, de forma que muito raramente você precisa acionar 2 teclas próximas para escrever uma palavra. Algumas pessoas consideram que isso acaba tornando o processo de digitar mais lento, mas isso é controverso. O fato é que mudar o teclado agora seria um custo enorme de todas as pessoas reaprenderem a usar, descobrirem onde estão as letras. Então, seja para o bem, seja para o mal, usamos hoje um teclado que, em parte, deriva de falhas de processos mecânicos em aparelhos que foram inventados há 2 séculos atrás e que ninguém mais usa desde o século passado. O fato é que, se alguém descobrir hoje uma formatação de teclas muito melhor para usarmos, não importa, porque o custo de mudar isso seria tão alto que não valeria a pena. Haver padronização, mesmo que uma padronização não ótima, muitas vezes tem mais valor do que ter uma tecnologia melhor, mas que implica em mudança. Mas esse fenômeno acontece também em uma outra área de conhecimento humano diferente da tecnologia, o direito. Desde muito tempo existe um dilema nos ordenamentos jurídicos do mundo todo sobre a chamada rigidez legal. Por um lado, entende-se que as leis devem ser imutáveis para garantir a segurança jurídica. Uma lei de ontem, uma decisão de ontem continuará sendo a mesma decisão de hoje e todos sabem o que esperar das leis. Segurança jurídica é ótimo, portanto, as leis todas devem ser muito rígidas, praticamente imutáveis. Mas aí existe o outro lado do problema. O mundo está sempre em evolução. Não apenas a tecnologia, mas até as relações pessoais mudam com o tempo. Será que não vale a pena mudar as leis para algo mais adequado? Se usarmos hoje a lei de um século atrás, certamente seriam menos efetivas. Como quase tudo em direito, alguns países optam por um lado, outros optam por outro, mas todo mundo fica ali no meio do caminho. A escolha disso é basicamente a diferença entre a common law e a civil law. A common law, baseada em jurisprudência, é difícil de mudar, porque se todas as novas decisões são baseadas em decisões anteriores, literalmente nunca haverá mudança nas leis. Em tese, isso garante a segurança jurídica máxima apenas em situações extremamente particulares. Depois de muitos anos, com muitas justificativas, a Suprema Corte Americana, por exemplo, aceita mudar um entendimento. Isso garante a segurança jurídica, embora isso possa significar alguma demora em mudar entendimentos.
No final, isso gera mais estabilidade e facilita o comércio, gera mais prosperidade. Da mesma forma que escolheu várias bitolas de trem, o Brasil usa a Civil Law, que é uma bagunça completa. Como a lei é criada por um parlamento, ela pode ser mudada com relativa facilidade. Veja o nosso canal, todo dia tem artigos sobre leis novas, mudanças de entendimento e tudo mais. Basta o parlamento votar que a lei muda. E isso gera um problema. Mesmo a questão da rigidez constitucional aqui no Brasil é uma piada. O STF já deu 2 entendimentos diferentes, mudando radicalmente seu entendimento sobre a prisão em segunda instância com menos de 1 ano de diferença. Eu não vou nem entrar aqui se isso é justo ou não, mas esse negócio de mudar a lei o tempo todo, até o entendimento da Constituição, traz uma absurda insegurança jurídica. Pior que isso, começam a haver leis que não falam umas com as outras. Muitas vezes, mesmo quando há soluções melhores, o melhor mesmo é deixar as coisas quietas. Não há dúvida que muito da riqueza americana e até da Europa deriva da segurança jurídica lá. A lei não muda. Contrato assinado faz lei entre as partes. O justnaturalismo da ética libertária é mais próximo da common law, mas é ainda mais rígido que essa, posto que a ética libertária não muda nunca. Os contratos privados que criam as leis privadas, em tese, só podem mudar com o consentimento de todos, e os tribunais privados tendem a usar os princípios da common law para os pontos não cobertos em contratos, decisões baseadas em entendimentos anteriores do próprio tribunal. Mais estabilidades em leis, isso é mais importante do que uma lei boa. Talvez devêssemos apostar por aqui mais em bunda de cavalo romano, aquela lei que existe há muito tempo, mesmo que não seja ideal, e menos em tentar fazer a lei perfeita para resolver o problema. É melhor uma ineficiência conhecida de todo mundo do que uma nova ideia brilhante associada a surpresas e riscos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!